eu vou fazer um resumão de matemática referente aos capítulos 5 e 6 de Matemática 1 e Matemática 2. Então, vamos lá. No capítulo 5 de Matemática 1, a gente vai tratar da linguagem algébrica. A linguagem algébrica não é nada mais e nada menos do que aquela que a gente utiliza letras para representar equações. Porque a gente tem aquelas de 1 mais 2. Agora, a algébrica é quando a gente já coloca os nossos x, os nossos y. E aí, para essas letras, cada uma, dependendo da função que ela assumir, vai ter um nome. Ela pode ser constante, que é quando ela possui um valor fixo. Por exemplo, na equação x mais 3 igual a 10, 3 e 10 são constantes, porque 3 e 10 é um valor fixo. Agora, incógnita é quando tem um valor fixo e esse valor fixo é desconhecido e a gente tem que encontrar esse valor desconhecido. Por exemplo, igual na equação ali de cima, x mais 3 igual a 10. Nesse caso, o x é uma constante, porque o x é um valor desconhecido e que a gente precisa achar esse valor. Agora, a variável é quando eu tenho um valor desconhecido que ele varia, que ele pode assumir diferentes valores. E a variável é muito utilizada nas funções. Por exemplo, na função f de x é igual a x ao quadrado, f de x e x são variáveis. Por quê? Porque eu posso escolher qualquer valor para x e qualquer valor para x que eu escolher vai dar em qualquer valor de y. Só que a gente usa a linguagem algébrica em várias áreas da matemática, para achar a área de um triângulo, para achar a diagonal de um quadrado, até mesmo para converter temperatura, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles não calculam a temperatura em Celsius, eles calculam em Fahrenheit. Também tem outros lugares que não usa nem Celsius e nem Fahrenheit, que usa em Kelvin. E vai cair na prova, então eu coloquei a fórmulazinha de como achar de Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit e de como achar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. Aí eu coloquei F é igual a 1,8C mais 32. Se o exercício te der o valor de F e te pedir o valor de C, é só você trocar o valor de F para achar o valor de C. Agora, se no exercício te der o valor de C e te pedir o valor de F, é só você trocar o C pelo valor que o exercício te deu para encontrar o de F. A mesma coisa no K e C. Agora, indo para o capítulo 6 de Matemática 1, a gente vai falar das funções. As funções têm várias formas de ser representadas. Tem por diagrama de flechas, lei de formação, tabela e gráfico. O diagrama de flechas tem o conjunto domínio, que é onde vai estar todos os valores de x, o conjunto contradomínio, que são possíveis valores de y, e o conjunto imagem, que são os valores de y. Por quê? Nem todos os números que estão no meu conjunto contradomínio vão ser o meu y. Porque vamos supor que às vezes a minha lei de formação é x mais 2. Aí eu tenho lá para x 1, 2 e 3. Pela lei de formação ser x mais 2, ou a resposta vai ser 3, ou a resposta vai ser 4, ou a resposta vai ser 5. Só que às vezes no meu contradomínio eu vou ter 10, 55, 49 e eles não são os meus valores de y. Então, lá no meu contradomínio, os valores que tiver lá, que estão dentro da lei de formação que eu escolhi para o x, é que vão ser o meu conjunto imagem. E aqui eu coloquei uma observação que cada número do conjunto domínio só pode levar em um valor do contradomínio. E nenhum valor do conjunto domínio pode ficar sem seta. Todos os números que eu tiver no meu conjunto domínio tem que ter uma setinha para poder levar no conjunto contradomínio. Vocês vão entender melhor no próximo slide. E a gente tem a lei de formação. Por quê? A lei de formação engloba todos os possíveis valores que x e y podem assumir dentro, tipo assim, pode assumir seguindo a regra. Aí aqui eu dei um exemplo. F de x é igual a x mais 3.
Então, o meu y vai ser qualquer valor que eu escolher para x somado com 3. Então, engloba aí uma diversidade de números. O da tabela é muito fácil, por isso eu nem coloquei aqui, e tem um gráfico. Só que, para a gente montar um gráfico para representar uma função, ou a gente vai ter que ter a lei de formação, ou a tabela, para poder fazer os pares no plano cartesiano. Aí vamos lembrar que o eixo das abscissas é o eixo do x e o eixo das ordenadas é o eixo do y. E os nossos pares ordenados que vai ter dentro do plano cartesiano, eles vão ser sempre xy, ou seja, o primeiro número que vai vir no par é o valor do x e o segundo número que vier no par é o valor de y. Então, aqui eu coloquei para vocês como funciona o diagrama de flechas. Aqui, o primeiro diagrama de flechas não pode ser uma função porque o B está tendo duas setinhas. Se já tem duas setinhas, já está errado. Agora, o segundo diagrama de flechas é uma função porque cada valor do domínio só está levando em um valor do y, ou seja, só está com uma setinha. E o terceiro diagrama de flechas não é função, primeiro, porque tem um número aqui, um valor do domínio que está sem setinha, e também que tem um valor do domínio que está com duas setinhas. Então, não pode, só pode ter uma setinha para cada valor do domínio e só pode ser uma só, e nenhum pode ficar sem setinha. Aí aqui a gente tem a tabela, porque como que eu posso fazer a tabela? Uma coluna ou uma linha, né? Porque a tabela pode ser vertical ou horizontal. É para o valor de x e a outra coluna ou a outra linha é para o valor de y. E aqui a gente tem a representação por gráfico com os pares ordenados. Por exemplo, aqui a gente tem o par 1, 2, 1,5 e 2,5, menos 2 e menos 1. A gente sempre tem que lembrar, tá? Como que desenha o plano cartesiano para poder representar a nossa função por gráfico. Agora vamos para o capítulo 5 de Matemática 2, que a gente vai falar dos pontos notáveis de um triângulo. Cada triângulo tem 4 pontos notáveis, que é o ortocentro, circuncentro, incentro e baricentro. O ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. Todo triângulo tem 3 alturas. Só que o ortocentro do nosso triângulo pode estar dentro desse próprio triângulo ou fora desse triângulo. Aí, como que eu faço para achar a altura de um triângulo? Eu vou pegar um lado e vou olhar o vértice oposto a esse lado. Depois que eu achar o vértice oposto a esse lado, eu vou simplesmente fazer uma reta perpendicular a esse lado que eu escolhi. Essa primeira imagem aqui é como funciona uma altura, ó. O lado que eu escolhi foi o lado BC. Aqui eu não coloquei todas as 3 alturas, eu coloquei só uma, ó. O lado que eu escolhi é o lado BC. Qual que é o vértice oposto a ele? O vértice do A. Então, vou pegar o vértice do A e vou traçar uma linha perpendicular ao lado que eu escolhi, que é o BC, e essa é a minha altura. Agora eu tenho o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. O circuncentro do nosso triângulo pode estar dentro desse mesmo triângulo ou fora. Tanto que aqui na imagem do lado eu até coloquei, ó, quando o circuncentro está dentro e quando o circuncentro está fora. Tá, mas como que eu acho a mediatriz de um triângulo? A mediatriz é o seguinte, eu vou escolher um lado e esse lado que eu escolher, eu vou fazer uma reta perpendicular ao ponto médio. Lá na altura, a gente faz uma reta perpendicular partindo do vértice ao lado oposto. Agora, na mediatriz, eu tenho que pegar o ponto médio de um lado e fazer uma reta perpendicular a ele. Lembrando que reta perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, eu escolhi o lado AC. Achei o ponto médio do lado AC, vou simplesmente fazer uma reta perpendicular ao lado AC que eu escolhi. E todo triângulo tem 3 mediatrizes.
Agora a gente tem o incentro, que é o encontro das bissetrizes. E todo triângulo tem 3 bissetrizes. Por quê? Bissetriz parte o ângulo no meio. Então, se o triângulo tem 3 ângulos, eu vou ter 3 bissetrizes. Lembrando que o incentro, ele sempre vai estar dentro do triângulo. Até porque se a bissetriz corta o ângulo ao meio, não tem ângulo fora do triângulo, certo? Então, por isso que o incentro sempre está dentro do triângulo. Não tem muito o que falar de como achar a bissetriz, é só você pegar o ângulo de um lado e fazer uma reta que corte esse ângulo na metade, fazendo com que esse ângulo tenha 2 lados iguais. E a gente tem o baricentro, que é o encontro das medianas. O baricentro também só está dentro do triângulo, não tem como o baricentro estar fora. E como que eu faço para achar a mediana? Eu vou pegar o vértice e vou levar esse vértice, traçar uma reta nesse vértice que passe pelo ponto médio do lado oposto a esse vértice. Vou explicar para vocês. Usando a imagem aqui do baricentro, essa aqui, vamos supor que eu escolhi o vértice A. Qual lado que é oposto ao vértice A? O lado BC. Então, onde que é o ponto médio do lado BC? É aqui no D, que eu escolhi. Então, eu vou pegar o vértice A e vou traçar uma reta que passe pelo ponto médio do lado BC, que ficou essa reta aqui. E o baricentro, ele tem uma propriedade muito legal. Por quê? O lado que ele está conectado no vértice é o dobro do conectado ao ponto médio. Aqui, ó, vocês até podem ver que o tamanho da reta que vai de A até O é muito maior da que vai de O até D. Então, essa é uma propriedade muito legal, que a parte aqui de cima, que está passando pelo vértice, é o dobro do que está passando pelo ponto médio. Mesma coisa, tá vendo que BO é maior que OE? BO é 2 vezes OE. Tá vendo que aqui CO é maior que OF? É porque CO é 2 vezes OF. E aqui a gente tem a reta de Euler. O Euler lá afirma que o ortocentro, o circuncentro e o baricentro de um triângulo são colineares, ou seja, estão na mesma linha. Lembrando que o qual que é o que está faltando aí? Ortocentro, circuncentro, que o incentro não entra nessa propriedade. Só o ortocentro, circuncentro e baricentro. Então, aqui no caso, OQH é o ortocentro, circuncentro e baricentro. Não é respectivamente, mas esses 3 aqui, algum é ortocentro, o outro é circuncentro e o outro é baricentro. Agora, indo para o capítulo 6 de Matemática 2, a gente vai tratar de congruência de polígonos, mas especialmente da congruência de triângulos. Triângulos são congruentes quando eles possuírem a mesma medida. E para a gente saber se ele é congruente, se os triângulos são congruentes, é só eu ver se eu consigo colocar um em cima do outro, certinho, sem sobrar nada. Então, aqui a gente tem até as transformações isométricas. Como que a gente pode fazer para conferir se os triângulos são congruentes? Pode ser por rotação, que às vezes eles são congruentes, mas um só está de um jeito e o outro só está girado. A gente só mudou ele de posição, então dá para fazer por rotação, que é quando a gente gira. Por reflexão, que um está refletido no outro. Então é só desrefletir para saber se é congruente. E a gente tem de translação, que às vezes eles só estão distantes um do outro, tá vendo? Rotação é giro, reflexão é igual quando a gente está se olhando no espelho, translação é só deslocamento de um do outro na mesma direção. E a gente tem os casos de congruência, que pode ser L, 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 lado, 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 que é quando os 3 lados são congruentes. Pode ser por lado, ângulo, lado, que é quando 2 lados e um ângulo são congruentes.
E pode ser por ângulo, lado, ângulo, que é quando dois ângulos e um lado são congruentes. Porque nem sempre, às vezes, o exercício vai me mostrar que os três lados são iguais, que todos os ângulos são iguais. Então, eu posso conferir a congruência por meio desses casos aqui. Aqui eu coloquei até uma representação, ó, do LLL. Tá vendo que ele te mostrou que o laranja vale 1 e o laranja do outro vale 1? Que ele te mostrou que o lado azul de um vale 2 tracinhos e que o lado azul do outro vale 2 tracinhos? Ele não te mostrou que o lado verde vale 3 pauzinhos e que o lado verde do outro vale 3 palitinhos? Então, esse é por lado, esse é pelo caso lado. E a gente tem o lado, ângulo, lado. Tá vendo que ele me deu dois lados e o ângulo? E que o lado azul de um é igual ao lado azul de outro, e que o lado verde de um é igual ao lado verde de outro, e que o ângulo entre esses dois lados são iguais. Então, esses triângulos são congruentes por lado, ângulo, lado. E a gente tem ângulo, lado, ângulo. Tá vendo que ele me deu dois ângulos e um lado? E ele me falou aqui que o ângulo que tem dois círculozinhos é igual ao do outro triângulo que tem dois círculozinhos, que o lado entre esses ângulos de um triângulo é igual ao lado entre esses dois ângulos do outro triângulo. E aqui ele me falou também que o ângulo que tem uma volta é igual ao ângulo que tem uma volta. É muito fácil perceber caso de congruência por LL, LLL, LAL e ALA. Porque, ó, do lado, ele me deu o valor, teoricamente, dos três lados de cada triângulo. No ângulo A do ângulo, ele me deu dois lados e um ângulo em cada triângulo. E pelo ângulo lado, ângulo, ele me deu dois ângulos e um lado. É até fácil perceber, né? Porque se é LLL, vai me dar os três lados. Se é lado, ângulo, lado, vai me dar dois lados e um ângulo. E se for ângulo, lado, ângulo, vai me dar dois ângulos e um lado. E essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.